Boa noite, boa noite. Alguém dá um joinha aí. Vou ligar minha câmera também para vocês me verem. Se puderem dar um joinha só para a gente confirmar que vocês estão me ouvindo, me vendo e vendo minha tela. Opa, apareceu joinha. Então estamos no caminho certo. Visualizam minha tela, me vejam, isso, e me ouvem. Positivo? Opa, maravilha. Um joinha daqui então. Boa noite. E aí eu vou desejar também um bom dia, uma boa tarde, pois está sendo gravado e vai ficar disponível para visualização em outros momentos. Então, uma bela e maravilhosa noite a todos. Bom e abençoado dia a todos. Uma boa e maravilhosa tarde a você que está ouvindo, assistindo em momentos diferentes, mas ainda muito conectados. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né, de um tema, digamos aí, de suma importância, inclusive para o cenário atual que vivemos. Mas eu não posso começar essa palestra, esse momento de troca, ou esse momento de conexão, sem agradecer ao grande arquiteto do universo, né? Ao Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, que nos permitiu estar juntos, ainda que um pouco separados fisicamente, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Então, muitíssimo obrigado ao grandioso Pai Celestial por essa dádiva que é a gente viver. E aí, já agradecido, já pronto para caminhar, a gente pode dar início, propriamente dito, ao nosso bate-papo, à nossa conversa, à nossa palestra. E eu inicio uma apresentação dizendo que é uma grande satisfação poder falar com vocês, me conectar com vocês, estar fazendo parte de um momento ímpar na caminhada, tanto pessoal quanto profissional de cada um de vocês. Eu sou o professor Edmilson Gonzaga Cardoso, professor da ETESES, do curso de Segurança do Trabalho, então é uma satisfação enorme rever, inclusive, alguns rostinhos que eu tive a oportunidade de ver agora passando no corredor, né? E dizer que é uma satisfação imensa revê-los. As... Tá, eu vou pedir desculpas, licença, desculpas não, licença, eu vou pausar um pouquinho que tem um pedido da Sandra, e pedido da Sandra a gente tem que atender na hora, sabe?
Turma, vamos lá então, voltamos à programação normal. Então, como eu estava brevemente declarando uma imensa satisfação, eu sou o Edmilson Gonzaga Cardoso, professor de teses, e dispensada demais apresentações, vamos ao nosso bate-papo, né? A nossa conversa, falando na palestra intitulada Crescer sem Perder. Saúde emocional para alcançar sucesso pessoal e profissional. E aí eu começo a discorrer sobre esse tema, trazendo uma pergunta para vocês refletirem um pouquinho, buscando umas respostas pessoais e muito individuais. Quanto custa crescer? Nós sabemos que o processo de crescimento é natural. Fisicamente falando, nós nascemos e nos desenvolvemos por questões naturais. Então, o crescimento ele é natural. Quando a gente expande o conceito de crescimento, a gente começa a fazer algumas perguntas. E uma delas é: qual o preço estamos pagando pelo nosso crescimento? E vamos agora trazer esse conceito de crescimento fomentado ou alicerçado aí pelo conceito de desenvolvimento. O quanto eu estou me desenvolvendo como profissional, como pessoa, então como pai, como mãe, como filho, como filha, né? Como namorado, como namorada, como técnico, como técnica. Então, como eu estou me desenvolvendo? E que preço eu estou pagando por isso? E quando a gente fala de preço, a gente automaticamente consegue também se remeter a um conceito de valor, que é diferente de preço. Então, quando a gente fala de valor, quais são os valores que nós estamos empregando no nosso desenvolvimento? Quais são os valores que estão sustentando ou norteando o nosso crescimento? E aí, quando a gente começa a procurar resposta para esse questionamento, a gente passa por um conceito muito difundido, inclusive pelo Daniel Goleman, que é o conceito de inteligência emocional. Então, para crescer, para desenvolver, nós precisamos de inteligência emocional. Então, um alto custo, ou digamos, um valor imensurável a ser pago pelo nosso crescimento, é o desenvolvimento de nossa inteligência emocional, que nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções, mas estabelecendo relações conscientes com as emoções e comportamento das outras pessoas. Então, a inteligência emocional é a gente buscar um equilíbrio entre as minhas emoções e as emoções das outras pessoas com as quais a gente se relaciona, se conecta, tá? Às vezes, inclusive, cria laços. E aí, a gente entendendo esse conceito básico de inteligência emocional, a gente tem insumo o suficiente para navegar pelas 5 dimensões da nossa inteligência emocional, ou para o desenvolvimento de nossa inteligência emocional. A primeira dimensão nós gostamos e chamamos de autoconsciência. É a gente valorizar, após reconhecer, os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é nada mais, nada menos
Opa, o slide não está passando. Confere, turma. Tá travando? Então, deixa eu voltar. Acho que está com um delay. Alguém consegue dar um joinha aí se estão visualizando? Cadê? Rony Garcia, que aparece na minha tela, consegue dar um joinha se está visualizando o slide, se avançou e que slide está? Alô, alô. Beleza, Rony? Maravilha. Aí se nós estamos com uma equipe técnica aqui que tá top. Informação tá quase que ao vivo, literalmente. Então, mais um joinha aí se nós estamos no slide da autoconsciência. Cadê? Alguém dá um joinha aí. Paula Érica, técnico de enfermagem 103, se alguém, o Rony. Show de bola. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala das 5 dimensões, a primeira delas é uma autoconsciência, né? Uma conexão muito interna. E aí a gente fala que, inclusive, essa conexão é uma conexão do eu com eu mesmo, né? Então, é dar valor, reconhecer aqueles sentimentos que estão pairando, né? Que estão sobre o nosso, inclusive, consciente. E aí a gente passa, então, para uma segunda dimensão que a gente chama de autorregulação, que é a gente controlar o nosso inconsciente, né? A gente deixar o nosso ego superar o nosso id, né? De forma que a gente consiga dominar os nossos impulsos, daquele tipo assim, pisou no meu pé e eu não empurro a pessoa, eu me contenho e olho para ela com aquele olhar de tipo, olha, você está pisando no meu pé. Então, a segunda grande dimensão aí para trabalhar a nossa inteligência emocional é uma autorregulação, esse nosso controle dos nossos impulsos, para a gente ter controle dele e não deixar, né, que ele tome conta da gente. A terceira dimensão é a dimensão da motivação, a gente ter um motivo para agir, né? Que é sustentar objetivos e propósito, principalmente a gente reconhecer por que que eu faço isso, o que eu quero com isso. E quando a gente fala de propósito, é o motivo de existência. Objetivo é um foco, propósito é o porquê eu estou aqui. Então, a gente reconhecer os nossos objetivos, reconhecer os nossos propósitos e sustentá-los é uma esfera fenomenal para o desenvolvimento contínuo, inclusive, da nossa inteligência emocional. Enquanto a quarta dimensão é a empatia. Mas é empatia na sua essência literária. É eu me colocar no lugar do outro como um outro. Empatia não é eu dizer, no lugar de fulano eu faria assim. Isso não é empatia, isso é eupatia. Aí eu valorizando o eu. Então, empatia é entender, é compreender, é interpretar verdadeiramente o outro como o outro e não como eu. Passando então pela empatia, a gente chega na quinta e última dimensão, para uma, digamos, justa forma de desenvolver,
a nossa inteligência emocional, que são as habilidades sociais. Nós vivemos em comunidade, né? Em outros termos filosóficos, poderíamos até dizer que vivemos em bando e está tudo bem. Então, é necessário que a gente saiba nos relacionar e comunicar com outras pessoas. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, na dimensão habilidades sociais, é eu me relacionar o tempo todo com outras pessoas. E eu me relaciono com outras pessoas no trabalho, no lazer, no ambiente religioso, no ambiente, digamos aí, político, âmbito familiar. Então, em todas as esferas da nossa vida, a gente está se relacionando com os outros. Então, essa relação, essa comunicação, ela precisa ser cada vez melhor. E quando a gente trata habilidades sociais como relacionamento ou comunicação melhores, a gente fala de relacionamento e comunicações saudáveis, respeitados, né? Que não impacte negativamente nenhuma das partes. E aí, quando a gente supera positivamente essas 5 dimensões, a gente encontrou o caminho do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, entendendo, inclusive, que emoção não é fraqueza. Emoção é um conjunto de informações. Nós expressamos os nossos sentimentos através das emoções. Então, quando eu estou sorrindo, alegre, feliz, eu estou transmitindo informações. Assim, quando eu estou borocochô, como diz um tio meu, né, para baixo, tristonho, baixa energia, eu também estou transmitindo informações. Assim como eu interpreto e visualizo o comportamento das outras pessoas. Até porque nós acabamos de dizer que a quinta, não última e não menos importante, mas uma das dimensões de se trabalhar a inteligência emocional é o relacionamento, né? São as comunicações. Então, nós estamos o tempo todo transmitindo e recebendo informações, ou conjunto de informações expressados ou oriundas de nossas emoções, né? Então, emoção não é fraqueza, emoção é informação. E esse conjunto de informação, ele é direcionado ou traduzido pelo nosso comportamento em diversos ambientes, especialmente no ambiente corporativo. Então, quando a gente fala das nossas emoções no ambiente corporativo, primeiro a gente pensa que um profissional não deixa as suas emoções na porta da empresa. Eu me recordo de um momento profissional em que eu fui fazer uma palestra em uma prestadora de serviço de uma multinacional do ramo petrolífero, sem propagandas, e um petroleiro, em um dado momento da minha palestra, interrompeu para fazer um comentário, né, uma participação, e na interação dele ele disse assim: olha, o petroleiro, quando ele chega para o embarque, ele tem que trazer 2 malas, uma de roupas e outras de problemas. A de roupas ele joga nas costas e embarca na aeronave. A de problemas ele deixa lá no cantinho do aeroporto ou do heliponto, onde for o caso. E daí 15 dias, quando ele voltar para a Terra, ele pega essa bolsa de problemas e vai resolver.
Quando ele terminou a fala, eu perguntei para ele assim: você conhece alguém que tenha essa capacidade? Pois se conhecer, me apresente. Isso já faz alguns janeiros e ainda não encontrei uma pessoa que tenha essa capacidade. Nós temos diversas habilidades, capacidades e limites que às vezes a gente nem reconhece, mas nós não conseguimos pegar as nossas emoções e deixar de lado. Elas são nossas, elas vão caminhar conosco. Então, nós não temos a capacidade de deixar as nossas emoções lá fora e entrar num ambiente profissional para desenvolver as nossas atividades laborais. É impossível, não há ser humano com capacidade disso. Há o ser humano com capacidade de controle emocional. Eu vou trazer as minhas emoções comigo, porque elas são minhas, mas eu vou filtrar os meus comportamentos para que as minhas emoções sejam contidas. E aí, a gente entende também que não existe um ambiente corporativo emocionalmente neutro. O ambiente corporativo ele vai impactar ou vai interferir, ora positivamente, ora negativamente, em nossas emoções. Nós somos seres humanos, nós pensamos. E muitas das vezes as nossas emoções, elas são resultados de um conjunto de informações externas. Então, nós estamos pegando emoções das pessoas, nós estamos pegando informações dos locais, meio físico propriamente dito, para formatar ou desenvolver as nossas emoções. Então, o ambiente corporativo ele vai interferir fortemente ou grandemente, emocionalmente, em nossos comportamentos. E toda organização é também um espaço de relações humanas. Não existe ambiente corporativo, não existem empresas formadas sem pessoas. Inclusive, há diversas organizações, diversas empresas que tratam os seus colaboradores, trabalhadores, empregados, funcionários, como queiram, como o seu maior bem material, né? Ou maior bem valoral da organização. Por quê? Porque toda e qualquer empresa é formada por pessoas. Ah, eu tenho uma empresa, e essa empresa é só eu não tenho empregados. Opa, mas eu estou lá. Então, ela é um ambiente, um local de se relacionar pessoas com pessoas. E aí é muito comum a gente ver as pessoas falar assim: ah, eu preciso de férias, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou esgotada, eu estou cansada. E aí a gente para avaliar que nem todo profissional cansado ou cansada está apenas precisando de férias. Às vezes, esse profissional precisa rever a sua maneira de como está a sua vida, em especial, como estão as suas emoções. Então, a gente precisa entender que o ambiente corporativo, ele traz cargas emocionais positivas e negativas para as pessoas que se relacionam nele ou através dele. E essas cargas, quando acumulada negativamente, traz cansaço, fadiga, estresse, esgotamento. E às vezes, esse conjunto de emoções extrapoladas ao longo do dia a dia não vai ser sanado ou não vai ser equilibrado com 15, 20,
30 dias de férias. É necessário, por vezes, os profissionais reverem as suas condições emocionais de vida. E aí, a gente encontra em uma linha a cultura do eu dou conta, algumas vezes chamado de trabalhadores ou colaboradores profissionais, como queiram, super-heróis, dizendo: eu dou conta, é só uma fase, vai passar, depois eu descanso, agora não posso, preciso provar que eu tenho valor e eu preciso provar o meu valor aqui na empresa, eu preciso justificar, inclusive, o meu alto salário. Eu não posso demonstrar fraqueza, porque se eu demonstrar fragilidade, a concorrência é tão alta que eu perco, inclusive, o meu emprego. E aí, meu querido, minha querida, neste momento a gente começa a caminhar para um esgotamento emocional gigante, que a gente começa a entender que nós não vamos dar conta mais. Essa fase não vai passar. Agora sim eu preciso descansar. E a gente vai perceber isso quando? Quando o nosso corpo e a nossa mente gritar. Quando o nosso corpo e a nossa mente começar a nos dizer aquilo que nós não conseguimos dizer. Às vezes a gente esgota emocionalmente a um nível Harvard de estresse ou de esgotamento, de desgaste, que o meu corpo começa agora a dar sinais. E aí a gente começa a entender que essa cultura do eu dou conta, ela não vale todo o nosso esforço. Ela não vale grande parte das nossas emoções. Então, se você vive profissionalmente essa cultura, é hora de parar, respirar e rever um pouco alguns conceitos profissionais e também pessoais. Ah, não, Edmilson, mas eu ainda nem estou trabalhando. Inclusive, eu estou fazendo curso para eu ingressar no mercado de trabalho. E aí já se ingresse no mercado de trabalho, já se jogue no mercado de trabalho com o entendimento de que você é uma máquina. Como toda máquina, requer cuidado, requer manutenção e, às vezes, requer reparo. Então, quando pensar em dou conta, é uma fase, vai passar, eu não vou descansar agora porque eu não posso, depois eu descanso, eu preciso provar por que que eu fui classificado, promovido na empresa. Não, eu não posso demonstrar fragilidade porque eu sou novo, eu sou nova na empresa. Então, o meu líder, né, ele não pode me ver como um profissional fragilizado ou fraco. Cuide-se, porque vai chegar um momento, caso não há cuidado, em que o seu corpo e a sua mente vai começar a dar sinais. E quando esses sinais surgirem, é porque o limite já foi extrapolado. E aí, reconhecendo isso, ou fazendo esse exercício, a gente começa a pensar que o problema não é sermos fortes, tá? Mas o problema é quando a gente começa a acreditar que precisamos ser fortes o tempo todo. E não, turma, nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Nós somos seres humanos, nós pensamos, nós sentimos, nós temos emoções que pairam frequentemente
na nossa mente e reflete, inclusive, nos nossos comportamentos. Portanto, tem momentos que eu não preciso ser forte. Eu, como psicanalista clínico, às vezes atendo pacientes que falam para mim assim: eu estou com uma vontade de chorar e não consigo. Eu olho no fundo da bolota dos olhos do paciente ou da paciente, como dizia o meu pai, e falo assim: chore para fora, porque para dentro você já está chorando. Mas nós vivemos em uma sociedade que cobra, que exige, e a gente quer ficar provando, mostrando para as pessoas o tempo todo que a gente é forte, que a gente dá conta. Então, ser forte não é um problema para a gente. Nós seremos. Mas quando a gente acreditar que a gente precisa ser forte o tempo todo, aí existe-se um grande problema. É comum sermos frágeis. É comum estarmos em alguns momentos fragilizados, fragilizadas. E está tudo bem. Portanto, reconheça a sua capacidade, reconheça os seus limites. Olha, Edmilson, mas você, inclusive, trouxe no início da apresentação o conceito e o pensamento de que, às vezes, a gente nem reconhece as nossas capacidades, os nossos limites, as nossas habilidades, mas a gente busca encontrar esse reconhecimento. Inclusive, lá no primeiro exercício das dimensões para o desenvolvimento da inteligência emocional. A primeira dimensão da emoção é a autoconsciência, reconhecer os meus sentimentos. E aí, quando eu reconhecer que eu estou mal, que eu estou para baixo, é hora de eu desacelerar, é hora de eu olhar para mim como eu mereço. Então, turma, se ainda existem aquele ou aquela, aqueles ou aquelas que pensam que é necessário ser forte o tempo todo, vamos começar a rever conceitos e virar essa página. E aí, dito isto, a gente pode pensar em crescimento e falar em crescimento. Então, quando a gente fala do conceito central, inclusive da palestra, que é crescer sem perder, a gente pode fazer 4 perguntinhas básicas para a gente mesmo. A primeira é: quem eu estou me tornando enquanto busco o que eu desejo? Eu estou me tornando quem, ou às vezes, o que? É válido a gente se questionar. Um outro questionamento é: o que eu estou sacrificando para alcançar meus objetivos? Eu estou abrindo mão de quê para eu conquistar aquilo que eu sonho, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero? Eu preciso, às vezes, abrir mão de algumas coisas para eu alcançar alguns resultados. E aí vale a gente exercitar. O que eu tenho sacrificado? O que eu tenho deixado em segundo plano? A terceira pergunta é: meu sucesso está aumentando ou diminuindo a minha vida? E aí é no contexto, ou no conceito, ou na concepção, como queira, de viver. Será que eu estou tendo um sucesso profissional, mas a minha vida está diminuindo? Eu trabalho feito um condenado, uma condenada, ganho muito dinheiro, mas e a minha vida social, minha vida familiar, minha vida religiosa, ou a minha vida espiritual, que está num patamar acima, inclusive, da religiosa? É de suma importância, meu querido, minha querida, que você se faça
essa pergunta, se a minha vida ela está em ascensão, ao quanto está o meu sucesso, estamos num caminho certo. Caso contrário, é preciso ajustar alguns detalhes da nossa rota. E a última e não menos importante pergunta é: se eu alcançar tudo que eu quero, tudo que eu almejo, tudo que eu desejo na minha caminhada, ainda assim eu vou reconhecer a pessoa que eu me tornei? Ou eu vou me empegar naquela condição de que eu ainda não estou satisfeito? Alcancei tudo aquilo que eu queria. E aí, será que eu vou ser realizado? Será que eu serei realizada? Vale muito esse exercício. E quando a gente faz essas perguntas para a gente mesmo, a gente começa a entender que a gente está crescendo, que a gente está se desenvolvendo, mas sem abrir mão de alguns bens necessários, dentre eles a nossa inteligência emocional, o nosso autocuidado. E aí a gente começa a entender também que inteligência emocional não é eliminar as emoções negativas. Nós falamos lá no primeiro slide de conceito que a inteligência emocional é reconhecer, compreender as minhas emoções em relação às emoções dos outros. Então, inteligência emocional não é nada, tá super zen, tá super de boa. Não, não, não é eliminar as emoções negativas, mas é a gente aprender a reconhecer aquilo que a gente sente e responder através de nossos comportamentos, hábitos, de maneira consciente. É eu deixando que o meu ego ele trabalhe de uma forma natural que sobreponha o meu id, ou seja, o meu consciente, ele sobressai em relação ao meu inconsciente. Porque quando o meu inconsciente desenvolve mais e me dá mais insumos, as minhas respostas comportamentais acabam não sendo positivas. E aí eu começo, inclusive, a desenvolver alguns desconfortos neurais que a gente dá nomes, como estresse, ansiedade, depressão, neuroses e por aí vai. Então, inteligência emocional não é a gente, eu só quero viver na boa, não. É eu saber que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo e me comportar de uma maneira consciente em relação a esses sentimentos. Inclusive, esses comportamentos, na grande maioria das vezes de suas possibilidades, serem de formas equilibradas. E aí, meu querido, minha querida, num conceito não inteligentemente emocional, a gente pensa assim: eu sinto, imediatamente eu reajo. Isso é o meu inconsciente atuando. Então a gente precisa pensar de uma maneira diferente, extinguir essa ideia de eu sinto e imediatamente eu reajo. Não, não. Eu sinto, eu reconheço o meu sentimento ou misto de sentimentos que eu tenho, e aí eu começo agora a compreender esse sentimento, esse misto de sentimentos que eu os reconheci, e daí eu entendo todo o cenário e escolho como que eu vou responder a isso. Como que eu vou responder a esse estímulo emocional?
E aí vamos voltar lá no exemplo inicial, que é o pisão no pé. Pisou no meu pé, eu senti uma emoção e já reajo. Empurro, xingo, grito. Não, não. Inteligentemente emocional, eu vou sentir, reconhecer, compreender. E eu posso escolher agora se eu vou explodir ou se eu vou falar, amigão, amigona, você está pisando no meu pé. Ou por hora, opa, meu pé, está pisando no meu pé, está doendo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é eu sentir emoções e vamos sentir o tempo todo, porque, como dito, eu repito, as emoções são minhas, então eu vou carregá-las por onde eu for. E a inteligência emocional é quando eu começo a administrar essas emoções para eu ter condições de escolher conscientemente qual decisão eu tomo. E aí, a gente faz uma pergunta, inclusive eu faço uma pergunta para vocês. A saúde emocional é responsabilidade de quem? E aí, eu ajudo dizendo que dois personagens carregam um misto de responsabilidades em relação à saúde emocional. O primeiro personalidade é o eu. Então, sou eu, você, o indivíduo. O indivíduo, como ser único, ele é responsável por sua saúde emocional, buscando autoconhecimento, reconhecendo seus limites, praticando o autocuidado e, principalmente, meu querido, minha querida, buscando ajuda sempre que for necessário. O ser humano ele tem uma dificuldade social de pedir ajuda, porque nós vivemos num mundo cheio de juízes que não julgam absolutamente nada. E aí a gente fica com receio de ser julgados, ser julgadas. E aí a gente não quer pedir ajuda. Outrora a gente quer bancar o fortão, a fortuna. Não, eu sou capaz, tá tudo bem, vamos lá. Então é necessário, sempre que precisar, levantar a mão. Não é feio pedir ajuda. Pedir ajuda faz parte do processo, inclusive do processo de desenvolvimento da minha inteligência emocional. Em contrapartida, a gente tem o outro personagem, que são as organizações, as empresas. As empresas têm uma parcela muito grande de responsabilidade sobre a saúde emocional de seus trabalhadores, colaboradores, funcionários, empregados, etc., etc., como queiram. E essa responsabilidade, ela navega entre as lideranças, os reconhecimentos, as relações de trabalho, as formas de comunicação, uma questão cultural, né? A gente fala, inclusive, muito de cultura organizacional. Isso tudo se resume na atualidade, inclusive, de um requisito legal, né? A legislação trabalhista hoje determina, através da hoje famosa NR1, norma regulamentadora número 1, que as empresas precisam praticar a sua responsabilidade sobre a saúde emocional, fazendo gestão dos riscos psicossociais. Então, quando eu trato a liderança, a forma de liderar, como eu desenvolvo a liderança, como eu desenvolvo uma forma de reconhecer o trabalho e os resultados entregues pelos trabalhadores, como eu melhor, quando eu melhoro ou potencializo as relações de trabalho, né, a relação empregado-empregador,
né? Ou mão de obra, como queiram aí, né? E a organização desenvolvendo uma comunicação clara, sem ruído, uma comunicação eficaz, trazendo e desenvolvendo uma cultura saudável, aquela cultura Google de ser, sem propaganda, né? De, opa, eu quero trabalhar nessa empresa, eu gosto, eu me sinto bem nessa empresa. Todo esse conjunto de ações nós estamos chamando e reconhecendo como gestão, né, dos riscos psicossociais, passando assim o entendimento de que eu sou, como pessoa, como indivíduo, como trabalhador, responsável pela minha saúde emocional, assim como a empresa a qual eu trabalho também tem essa responsabilidade. E aí eu posso, inclusive, pensar como empreendedor. Se eu talvez já sou empreendedor, eu já tenho um pequeno, um micronegócio, e eu penso em expandir, opa, então eu tenho que entender que, como empresa, eu tenho responsabilidade sobre a saúde, ou sobre, né, a saúde emocional das pessoas com quem eu convivo profissionalmente. E aí, a gente começa agora, ou passamos agora, a trabalhar um conceito de sucesso. E nós entendemos ao longo de um bom tempo que sucesso era o resultado. Sucesso era eu trabalho feito um ou uma, qualquer que seja o nome que vocês queiram dar aí, assim eu vou ter sucesso. E tendo sucesso, eu vou ser feliz. Essa era uma fórmula que durante muitos e muitos anos, inclusive, foi entendida como a fórmula do sucesso. Eu tenho sucesso quando eu trabalho feito um danado, quando um condenado, um maluco, um desenfreado. Aí eu vou ter sucesso. Na atualidade, a gente pensa que sucesso é algo, digamos, tão um pouco diferente dessa fórmula antiga. O sucesso é quando eu tenho mais consciência, quando eu tenho mais equilíbrio, quando eu tenho mais relações positivas, relações melhores, quando eu tenho mais propósito, ou quando eu tenho meu propósito definido, o porquê que eu estou aqui, para que que eu existo, e quando eu tenho mais saúde mental. Então, se eu somo consciência, equilíbrio, relações melhores, mais saudáveis, propósito e saúde mental, aí sim eu tenho e alcancei o que eu busco, que é o sucesso. Então, o sucesso é a somatória, sim, de consciência, equilíbrio, relações saudáveis, propósito, foco, determinação e a minha saúde mental preservada. Não adianta nada eu trabalhar feito um condenado, que é um dito popular muito comum, obter recursos financeiros absurdos e, no final das contas, eu não consegui desfrutar disso, porque emocionalmente falando, eu estou doente. Entendendo o conceito de sucesso, eu faço um convite para você, querido aluno, querida aluna da ETESES. Cresça, conquiste e evolua o quanto possível for, mas não se perca de si mesmo ou de si mesma ao longo do caminho. Eu fico por aqui, desejando a cada um de vocês sucesso,
com muita inteligência emocional. Muitíssimo obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E como o mundo é pequeno e em círculo redondo para ninguém se esconder nos cantos, a gente se vê por aí. Um forte, caloroso e verdadeiro abraço.